Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Hoje, 14 de outubro, quarta-feira, nós estamos vivenciando mais uma semana. Louvemos a Deus por este dia, por as dádivas que Ele vai nos conceder neste dia. Já nos mostremos agradecidos, porque sabemos que Deus vai fazer coisas maravilhosas na nossa vida, desde que nós possibilitemos. Hoje é dia de São Calixto I, Papa e Marte. Ele foi um dos papas próximo ainda dos apóstolos de Pedro e Paulo da primeira comunidade. Hoje é o Dia Nacional da Pecuária. E na data de hoje, também foi a data em que Martin Luther King tornou-se o ganhador mais jovem do Prêmio Nobel da Paz por sua luta não violenta contra o racismo nos Estados Unidos. Vale, portanto, recordarmos estes fatos de todos aqueles que, como o Senhor nos pede, nos orienta, sermos construtores da paz. Vamos escutar o Evangelho de hoje, de São Lucas, capítulo 11, os versículos 42 ao 46. E eu peço que você divulgue este áudio, que você divulgue o nosso canal de evangelização, para que a gente tenha mais pessoas que escutem, compartilhem, e assim nós possamos evangelizar melhor. Você deixa aí o seu comentário, a gente agradece pela sua participação e se inscreva para você já receber automaticamente, não precisar do envio da nossa parte. Escutemos, portanto, o Evangelho que diz: Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã e da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso, sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos, que não se veem, sobre os quais as pessoas andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestre da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmo não tocais nestas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, como eu já disse, é sempre muito bom poder partilhar com você da palavra de Deus. É um momento de alegria, de oração, de espiritualidade. O contexto de hoje do Evangelho é a contraposição entre Jesus e os fariseus, ou, mais exatamente, entre a oferta da salvação pela misericórdia de Deus e a pretensão de sua conquista pela arrogância humana. Nos versículos do 29 ao 32, a quem pede sinais para crer nele, Jesus responde que é preciso converter-se a quem é maior do que Salomão e do que Jonas. Nos versículos 33 ao 36, ao discípulo que continua a sua missão anunciando a outros a salvação, Jesus lembra que quem primeiro deve converter-se é o próprio missionário. No versículo 35, fala da necessidade de se distinguir entre luz luminosa e luz tenebrosa. A primeira vem da conversão à palavra do Senhor, verdadeira justiça e verdadeira sabedoria. A segunda é a falsa justiça do fariseu, é a falsa sabedoria do doutor da lei. O problema da justificação pela prática da lei, ao invés de pela boa notícia da misericórdia de Deus, existe desde o início da igreja, desde o início do ministério público de Jesus, e torna-se agudo no contexto da missão aos pagãos. É sintomático que o texto que forma o contexto do evangelho de hoje comece com a palavra entrar e termine com a palavra sair, como ontem eu já partilhei com vocês. Estes são justamente os verbos que Jesus usa nos dois discursos missionários para indicar o caminho dos 12, que para Lucas são os apóstolos, e o dos 72, os fariseus e os escribas de sempre, termo que quer dizer separado e condição que ele próprio quer para construir um mundo à parte, onde possa viver com pureza todas as exigências da lei. Esses fariseus e mestres da lei identificam a salvação com a própria justiça e a própria lei. Quem percebeu
com inigualável clareza e profundidade entre esse problema foi Paulo, fariseus e escriba antes da conversão. É sempre bom ler de novo Gálatas, Romanos, Filipenses e ler nas entrelinhas os capítulos de 9 a 15 do Atos dos Apóstolos, a tese de Paulo, que Lutero ressuscitou com muita força em sua pregação e que, em lugar da justiça, impossível de ser conseguida mediante a lei, entrou a justificação, dada gratuita e livremente pela misericórdia de Deus na cruz de Cristo. Você pode ler, sobretudo, em Filipenses 3, 9. O paradoxal é que, enquanto escribas e fariseus, que se consideravam justos por julgarem, cumprir a lei, transgridem a vontade salvífica de Deus em relação a eles, publicanos e pecadores, que aqueles julgam perdidos e irrecuperáveis. São os verdadeiros filhos da sabedoria, pois reconhecem e acolhem a misericórdia de Deus. O evangelho de hoje contém 6 ais de mim, 3 para os fariseus e 3 para os doutores da lei. Estes 6 deveriam ser suficientes para convertê-los, ficando no lugar de um sétimo, a bem-aventurança, como nós falamos ontem. Mas, pela dureza de coração dos fariseus e mestres da lei daquela época, mas também nossa hoje, é preciso tantos outros ais, para que, assim como eles, que foram incapazes de perceber naqueles que eles julgavam perdidos e pecadores, os escolhidos de Deus, também nós sejamos capazes de hoje voltar o nosso olhar para o nosso irmão, não para condenar, para julgar, para maldizer, mas olhar para o nosso irmão com um olhar verdadeiramente de Deus, para acolher e ver em cada um, independente do que fez, do que faz, do que diz, ver uma pessoa, um filho de Deus, alguém que deve ser amado. Se está perdido, resgatado. Se não está, acolhido. E assim, por nós e em nós, se sentir amado e se sentir família cristã. Quando nós agirmos desta forma, quando nós atuarmos desta maneira, nós vamos ser capazes de transmitir, não apenas com palavras, mas transmitir com ações aquilo que de Deus nós recebemos, os seus ensinamentos, a sabedoria divina e a capacidade de não nos prendermos naquilo que é humano, mas desejarmos sair do humano para chegar no divino. Não nos prendermos em nós que somos passageiros, mas nos abrirmos para que Deus, habitando em nós, nós já comecemos daqui agora fazer a experiência da eternidade junto deste que é totalmente eterno, que é o nosso Deus e Senhor. Eu desejo, espero que você, meu irmão, minha irmã, se esforce para se viver, querer ser melhor. Molde, modele, controle os seus pensamentos, as suas vontades de criticar, de julgar o seu irmão, de ser juiz. Nós não temos esta função. E não se chateie, se injurie com os que assim fazem com você. É um exercício que eu também estou praticando a cada dia. Dias melhores, dias não tão bons, mas cada dia eu peço a Deus a graça de julgar, não julgar ou julgar menos, e de saber amar e compreender meus irmãos, mesmo quando sou por eles julgados. Desta forma, confesso a vocês que a gente é mais feliz e a gente se sente mais perto de Deus. Que este Deus bondoso te abençoe, te prepare, te proteja, te guarde e você possa cada dia estar mais fiel ao Senhor. Lembrando que amanhã, quinta-feira, nós temos às 6h30 da manhã a Santa Missa na Igreja Matriz, o dia de adoração. Às 19 horas, o grupo de oração da Renovação Carismática na igreja e você é convidado para participar conosco na nossa comunidade paroquial. Fique com Deus, na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.